Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos meus amigos, às minhas amigas, aos dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte e de todas as CDLs do Brasil. Esse é o podcast número 88, do dia 15 de fevereiro do ano de 2023. Santos do dia. Comemoramos hoje Santo Onésimo, discípulo de São Paulo, escravo em Colosse, depois de roubar seu patrão, Filemon, discípulo de São Paulo, fugiu para Roma, ali conheceu o apóstolo do Gênitios, prisioneiro que o converteu e o enviou de volta a Filemon, pedindo-lhe para recebê-lo, não mais como escravo, mas como irmão. Onésimo evangelizou a Ásia Menor. São Faustino e São Juvita também são mártires. Faustino e Juvita eram dois cavalheiros nascidos em uma família pagã em Brécia, converteram-se no cristianismo graças ao bispo Apolônio, que os ordenou diáconos, depois foram decapitados durante a perseguição de Adriano. Entre 120 e 134, são quase sempre representados com uma espada e a palma do martírio. As notícias de economia da semana. O Banco do Brasil reportou um lucro de 9 bilhões e 4 milhões de reais no quarto trimestre do ano 2022, uma alta de 52% acima do esperado. Inclusive, anunciou um provento de 2 bilhões e 300 milhões de reais para ser dividido entre dividendos e juros de capital próprio com os seus acionistas. O banco divulgou seus resultados trimestrais nesta última segunda-feira, dia 13. O Banco do Brasil registrou um lucro líquido ajustado de 9 bilhões e 3 milhões de reais, segundo o balanço divulgado na noite da última segunda-feira. A cifra é 52,4% maior que a registrada um ano antes, e o resultado ficou acima do esperado pelo mercado financeiro em geral. O lucro líquido do banco para o período foi de 8 bilhões e 627 milhões de reais, uma alta de 61% na comparação anual. A margem financeira líquida do Banco do Brasil foi de 14 bilhões e 917 milhões de reais no período do ano, crescendo 35,5%. A carteira de crédito ampliada do banco atingiu 1 trilhão de reais, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Portanto, é um banco trilionário, o Banco do Brasil. O Conselho Monetário Nacional terá esta semana a primeira reunião no ano 2023 e do atual governo Lula. O Conselho Monetário Nacional, esta semana, estará reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ela será uma reunião onde deverá ser firmado um cachimbo da paz. Esta semana, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir pela primeira vez em 2023. Entre as funções do Conselho está a definição da meta de inflação. Ela está em tudo que a gente consome, compra, paga, vende. A inflação afeta o preço dos combustíveis, do transporte público, do aluguel, da escola, das crianças, impacta na conta de supermercado, do restaurante. Quando dá disparada dos preços, o mesmo dinheiro passa a valer menos. E isso impacta todo um ciclo da economia. O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as expectativas para a inflação influenciaram em decisões do dia a dia da economia. Assim, os agentes econômicos e a economia em geral esperam que uma determinada inflação vá acontecer. E isto influencia muito a inflação real. Porque se, por exemplo, um comerciante, um tomador de preço, um industrial espera que a inflação vai ser mais alta, por exemplo, ele tenderá a ir marcando seus preços numa proporção maior. Já aquele que vê que a inflação vai ser menor, reduz os preços para atingir o objetivo da comercialização. Digamos que essa reunião vai ser um ponto de concórdia entre o governo federal e o Banco Central, que hoje é autônomo no Brasil, como é autônomo nos países civilizados e onde tem as maiores economias do mundo, nos Estados Unidos, na América do Norte, portanto, e também na Europa. E o Banco Central, o seu presidente, tem um mandato fixo de 4 anos e vai até junho de 2024. Tem havido uma discussão pela imprensa, escrita, falada, televisiva, na internet, entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Roberto Campos Neto, achando que 13,75%, que é uma taxa Selic do Brasil, os juros estão altos, para uma inflação
cuja meta está em 3,25%. Esses juros são altos e estão fazendo com que a economia freie, diminuindo bastante a perspectiva de expansão na economia nacional. Eu acredito que com essa reunião e o bom senso haverá de prevalecer. O Banco Central do Brasil é um órgão do Estado e que deve prevenir as políticas econômicas e a monetária. E é isso que tem reservado o papel do Banco Central desde que ele foi criado, há mais de 40 anos, que este é o papel do Banco Central do Brasil. Então, é possível que esses juros venham para um volume menor, já que a inflação, até pela falta de demanda nos gastos, falta de liquidez, os bancos estão menos afeitos a empréstimos, a consignações, em função da inadimplência que subiu bastante, principalmente para a pessoa física. Final do ano 2022 e começo do ano 2023, há uma probabilidade muito boa da inflação diminuir e os juros de Selic do sistema de liquidação e custódia do Banco Central também diminuírem, o que deverá acontecer na próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa semana, com essa reunião dos dois ministros e o presidente do Banco Central, deverá ser firmado um cachimbo da paz em favor de uma taxa menor e provavelmente a meta de inflação para o ano 2023 de 3,25% deve ser revista para um pouco mais. Entretanto, é importante que os aspectos fiscais e monetários sejam amplamente discutidos e analisados. Nada pior para um país do que o desequilíbrio fiscal ou monetário e nada pior para o consumidor, pessoa física ou jurídica, do que a inflação alta que corrói todo um orçamento. O governo vai reajustar o salário mínimo a R$ 1.320 em maio e ampliar a isenção do imposto de renda, dizem fontes autorizadas do governo federal. Através da Fundação Getúlio Vargas, ainda não oficialmente, eu tomei conhecimento de que, antes do dia 1º de maio, o presidente da República deverá fazer um pronunciamento à nação em que vai ampliar a isenção do imposto de renda. São fontes oficiais, mas que precisam de confirmação. Alcançará, a pessoa física deixará de pagar imposto de renda até o ganho de 2 salários mínimos, que vai ser, no caso, R$ 2.640 em 1º de maio. Ainda, o impacto das medidas aos cofres públicos ainda não foi divulgado. O governo federal bateu o martelo e o salário mínimo, atualmente em 1.302, passará a ser de 1.320 a partir de 1º de maio deste ano, segundo relator, fonte da Fundação Getúlio Vargas. Para evitar que o imposto de renda alcance um número maior de trabalhadores, o presidente da República também decidiu que a isenção alcançará o equivalente a 2 salários mínimos, R$ 2.640, a partir de 1º de maio. Até então, o governo procurava um espaço fiscal para reajustamento do salário mínimo e não confirmava o novo valor. Uma das principais promessas de campanha do atual presidente. No caso do imposto de renda, a mudança é um paliativo, enquanto não há margem para isentar quem ganha até R$ 5.000, como tanto foi prometido na campanha eleitoral. Outro compromisso firmado na disputa à presidência da República. Ainda segundo fontes, a isenção para os 2 salários valerá a partir de 2024. A equipe econômica resistiu à ideia de conceder reajuste salarial, tendo vista o impacto fiscal e o fato de o atual valor, R$ 1.302 do salário mínimo, já significar ganho real em relação à inflação do ano passado. Venceu, porém, a pressão da ala política e a vontade pessoal do presidente da República. O impacto das medidas nos cofres públicos ainda não foi divulgado. A Volkswagen, grande montadora de automóveis alemã, vai suspender a produção em fábrica do Brasil durante alguns dias. A Volkswagen vai conceder férias coletivas e suspender a produção em 3 de suas 4 fábricas instaladas no Brasil. As unidades de São Bernardo do Campo, São José dos Pinhais, no Paraná, e São Carlos, em São Paulo, vão parar de funcionar por cerca de 10 dias a partir da próxima semana. E apenas a fábrica de Taubaté continuará produzindo normalmente durante o mês de fevereiro. A montadora concederá férias coletivas da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, de 22 de fevereiro a 3 de março. O intervalo da produção já estava planejado desde o ano passado, mas faz parte da estratégia da Volkswagen de flexibilizar os processos produtivos devido à escassez de peças e componentes que vem afetando o setor automotivo nos últimos anos. A distribuição de chips
condutores, componentes da fabricação de veículos, sofreu um gargalo durante a pandemia da Covid-19, dificultando a produção das montadoras em todo o mundo. E basta dizer que esse período coincide com o Carnaval, onde no Brasil as coisas todas param na sexta-feira e só são reaquecidas na quinta-feira, pós quarta-feira de cinza. Então, está unindo a montadora Volkswagen alemã, o útil ao agradável. Já que falamos em imposto de renda, o governo federal já declarou que as declarações para imposto de renda de pessoa física deverão ser iniciadas a partir do dia 15 de março e irão até 31 de maio, em seu terceiro ano no formato estendido. A Receita Federal anunciou ontem, dia 14, que a temporada de envio de declarações do Imposto de Renda 2023 começará em 15 de março e vai até 31 de maio. É o terceiro ano em que o período de entrega do documento é estendido. Outra alteração que chama a atenção é o dia do início. Historicamente, a declaração costuma ser liberada para o envio a partir do primeiro dia útil de março ou na primeira semana do mesmo mês. A alteração deste ano tem o objetivo de permitir, desde o início do prazo da entrega, dados dos contribuintes que possam usufruir da declaração pré-preenchida. Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegarão à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para consolidação de dados. A preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte, afirma em nota José Carlos Fonseca, auditor fiscal e supervisor nacional do Programa de Imposto de Renda. Desde o ano passado, a Receita vem dando mais destaque à declaração pré-preenchida, que é uma espécie de atalho para o contribuinte, que tem que fazer a sua declaração. Em 2022, meu caro telespectador da TCM e dos que estão nos assistindo através desse podcast, foram entregues 2.323.269 declarações pré-preenchidas pelo formato automatizado. Em 2021, apenas 400 mil documentos tinham sido contabilizados. Bom dia, muito obrigado. Estaremos de volta na semana posterior ao Carnaval, que já começa no próximo sábado. Bom Carnaval para todos vocês e até o próximo programa. Muito obrigado.